Olá, amigo ligado na programação da TVT e você que nos assiste aqui pelo canal 3 da NET, a TV Plural de São José dos Campos. Estamos começando mais uma edição do programa Brasil Consciência, a sua revista eletrônica de toda sexta-feira, que traz o melhor da comunidade científica brasileira toda semana. No programa de hoje, como não poderia deixar de ser, nós vamos debater um assunto importante e que está sendo discutido no país nesse momento. A assinatura do Acordo de Salvaguarda do Brasil com os Estados Unidos, que permitirá o uso comercial da base de Alcântara. Para debater esse tema, nós temos aqui, contar com a experiência do nosso presidente Ivanil Barbosa, que nos atendeu e que vai nos ajudar a entender esse assunto, e também com a presença do PhD em Engenharia Aeroespacial, Algacir Morgenstern Júnior, que vai também colaborar aí, contribuir com o nosso programa. Seguindo em frente, hoje, 11 de abril, nós estamos um dia após a realização da audiência pública na Câmara dos Deputados, na qual o ministro Marcos César Pontes tentou esclarecer aos deputados que vão votar esse acordo sobre a importância dele e a relevância dele para o país. Acompanhe no VT alguns desses momentos. O centro comercial está aqui. Eu tenho um acordo feito com empresas de vários países, lançador 1, 2, 3, então tem um portfólio de lançadores. A partir desse momento, eu posso fazer contrato com empresas, clientes que queiram lançar satélites a partir do centro, e então eles me pagam, parte desse recurso vai para pagar o lançador, parte é para percentual do programa espacial, percentual lá do desenvolvimento da região. Onde entra o acordo de salvaguardas? Entra ali. Então, no momento, a gente está fazendo esse acordo com os Estados Unidos, que tem 80% dos lançadores e satélites têm sistemas americanos. Então, isso aqui é importante a gente fazer primeiro. Possivelmente, a gente vai fazer acordo semelhante com, sei lá, Japão, Alemanha, outros países que tenham tecnologias embarcadas também. O Acordo de Salvaguarda Tecnológicas, como foi ontem conceituado num debate lá na comissão, lá no Comando da Aeronáutica, ele é um arcabouço, ele não especifica, ele não traz detalhes sobre aspectos que geram alguma inquietação. As inquietações derivam e são legítimas de vários pontos. Primeiro, infelizmente, é preciso dizer, da postura diplomática de nosso país na relação com os Estados Unidos, que tem sido marcada muito mais por um discurso de subalternidade, para ser bem econômico no conceito, do que exatamente na defesa de uma postura autônoma, de uma postura soberana de nosso país. Nós temos ainda hoje passivos graves lá em Alcântara. Nós não podemos pensar em dar um passo adiante sem resolver as questões do passado. As questões do passado precisam também ser postas na pauta e são questões que estão sob responsabilidade administrativa do governo federal e que têm que ser colocadas nesse momento, porque se é uma janela de oportunidades para o Brasil no mundo aeroespacial e nesse negócio, ele tem que ser também uma janela de oportunidades para sanarmos passivos legais, passivos sociais, passivos jurídicos, com as comunidades de Alcântara, especialmente com as comunidades quilombolas de Alcântara. Uma vez que seja aprovado esse acordo de salvaguardas, que é completamente positivo, ele não é impositivo, ele não coloca nada, simplesmente é uma autorização para que nós possamos viabilizar o centro. Uma vez que a gente tem essa possibilidade, aí a gente vai discutir prazos, metas. Como eu falei, as questões do passado têm que ser tratadas no momento certo. Para a gente não misturar as coisas e não tornar o processo convolutivo e aí ficar 20 anos arrastando uma coisa. A gente tem que resolver logo isso, entendeu? Uma vez assinado, uma vez aprovado isso, vamos sentar, vamos conversar assim, como fazer isso aí em cada detalhe, esse planejamento, conversar. Eu gosto de conversar. É importante para o Brasil, é importante para a comunidade, é importante para Alcântara, é importante para o Estado. Então, vamos conversar sobre isso. Se a gente decidir, olha, não dá, Alcântara não funciona, a gente está atrapalhando muito, tem outros lugares. Vamos fazer, mas vamos pensar no Brasil. Eu sei que tem deputados e deputadas de várias localidades do país, a gente tem que sempre pensar nisso, assim. É porque na sua explanação, que durou aí uns 40 minutos,
em nenhum momento o senhor mencionou os quilombolas. Haverá expansão na área atualmente utilizada pelo CLA? Essa é a primeira pergunta, que é a pergunta que mais inquieta todas as comunidades, é quais são as compensações concretas que essas comunidades vão ter diante da perspectiva que se abre com esse acordo, uma vez ele aprovado aqui na Câmara Federal. Que compensações são essas? Para as comunidades, para o município, para o Estado? O que é que nós vamos ganhar efetivamente? A pergunta, haverá expansão da área? Não, a área estabelecida do centro é aquela área estabelecida do centro e câmbio, não tem a questão de expansão, né? Então, haverá expansão da área desde aquela disponibilizada na implantação? Não, continua a mesma coisa. Com relação a compensações, mesma coisa. Quem vai definir somos nós lá, o grupo de trabalho, que a gente vai definir isso. Uma vez que a gente tem esse acordo aprovado, a gente tem uma base sólida onde a gente possa construir. Aí a gente vai, vamos lá, vamos sentar, vamos ver como é que são essas compensações, o que precisa ser feito realmente. Então, mas precisa ter a base é ter o acordo. O artigo 3º, no parágrafo B, ele proíbe a cooperação com países que não sejam membros do regime de controle de tecnologia de mísseis, ou seja, com MTCR. Há países como a China, que não são membros do MTCR, mas com os quais nós temos, desde 1988, um acordo bilateral importantíssimo de cooperação na área espacial, que é o desenvolvimento e o lançamento de satélites sino-brasileiros de recursos terrestres. Então, a China ficaria excluída por conta dessa proibição de cooperar com países que não sejam membros. Ainda no artigo 3º, aí, no parágrafo A, nós temos uma possibilidade de os Estados Unidos praticar um veto político unilateral dos lançamentos. Isso, evidentemente, não tem nenhuma relação com resguardo de tecnologia norte-americana. Ainda, sobre o artigo 3º, retomando uma questão que para mim não ficou clara na sua explicação, para um problema já levantado pela deputada Samia Bonfim, que é a proibição de usar o dinheiro dos lançamentos no desenvolvimento de veículos lançadores. Isso é o artigo 3º, parágrafo E. Eu, apesar de o senhor dizer que isso não tem muita importância, mas então, já que não tem importância, vamos tirar daí. Foi isso que falou, no artigo 3, item A aqui. Essa relação de que os países que podem operar, isso aí acho que é junto também, né, devem ser tratados, vamos dizer, previamente tem que ser concordados. Por que isso? Porque existe a exposição de tecnologia próxima, vamos dizer. Países que não são signatários do MCTR, né, tipo assim, eles podem, sim, participar. Se olhar nesse artigo B, aliás, no artigo 3, no item 1B, no final, a última frasezinha do final diz lá, exceto se de outro modo acordado entre as partes. Então, a gente, artigo 3, item B, é página 30, né? Ele diz o seguinte, tudo bem, não pode, se o país não é do MCTR, ele, inclusive, me interessa essa última frase aí, porque eu não quero ficar restrito a 34 países. Muito bem, essas são algumas das polêmicas que envolvem a instalação, a assinatura, né, deste convênio com os Estados Unidos que permitirá a exploração do CLA comercialmente. Bom, eu acho que assim, são tantas vertentes, né, que a gente precisa começar a tentar fazer por partes. Eu vou convidar vocês primeiro a responder uma pergunta que, ao meu ver, ficou no ar ontem. O acordo é necessário para o Brasil? A gente precisa formalizar esse acordo com os Estados Unidos? Caso contrário, a nossa base vai ficar, digamos assim, abandonada? Bom, é preciso esclarecer o seguinte. Qualquer país que queira fazer lançamento de artefatos com conteúdo tecnológico americano precisa assinar o termo de salvaguardas tecnológicas com eles. Significa que isso envolve 80%
dos artefatos espaciais, tanto lançadores quanto satélites, contém, em média, no mundo, 80% desses artefatos produzidos no mundo, tem conteúdo americano, conteúdo tecnológico, componentes eletrônicos, sistemas, subsistemas de propriedade intelectual americana. Então, para se lançar no território nacional, no território brasileiro, assim como para se lançar em qualquer território de qualquer outra nacionalidade, artefatos espaciais com conteúdo norte-americano, é preciso, é absolutamente necessário ter um termo de acordo de salvaguardas tecnológicas firmado com os Estados Unidos. Mas vou perguntar para o Algacir, se nós não tínhamos esse acordo, por que a gente tinha uma base? Bom, nós tínhamos a base porque nós estávamos desenvolvendo um programa espacial brasileiro, né? Nós estávamos desenvolvendo os nossos foguetes, né? O que aconteceu é que, por falta de recursos e investimentos em mão de obra, etc., o nosso programa não foi para frente. Essa é uma pena. Mas seguindo no que o Ivanil falou também, né, se você pensar bem, os americanos têm acordos com a Rússia, né, têm acordos com a China, têm acordos com todo mundo. Ou seja, esse acordo de salvaguardas, na realidade, é necessário, é imperativo. Agora, a grande questão são os termos desse acordo, né? Eu acho que os Estados Unidos, quando fazem acordo com nações que estão, digamos assim, tecnologicamente bem abaixo, eles tripudiam. E aí é o que está acontecendo conosco, no meu ponto de vista. Eles pegam e abusam, né? Bom, então vamos começar. Qual seria, na opinião de vocês, Ivanil, o ponto mais complicado desse acordo e menos vantajoso para nós? Se é que é possível elencar um. Então, o problema é, como o Algacir disse, é o escopo do acordo. O acordo ele não é uma coisa tão simples quanto o ministro colocou, no sentido de que permite ao Brasil fazer lançamentos de artefatos espaciais com conteúdo tecnológico americano. Não, ele coloca questões da inspeção que os americanos se colocam no direito de fazer nesses artefatos a serem lançados. Então imagina o seguinte, vamos fazer um exercício de futuro em que a etapa de implantação do Centro Espacial de Alcântara já correu, já foi aprovada esse termo de salvaguarda e já se instalaram lá alguns clusters, alguns lançadores de pelo menos 3 veículos, como o ministro coloca naquele slide dele lá. Então, o que acontece? Se fosse fazer o lançamento de um satélite português, por exemplo, ou de qualquer outra nacionalidade, em um dos das 3 plataformas, um dos 3 foguetes disponibilizados pelo centro, os Estados Unidos teriam o direito de entrar no box, no cluster do lançamento do satélite português e ali fazer as inspeções que ele bem entendesse com respeito àquele conteúdo tecnológico dele embarcado naquele artefato. Tá? Agora, o que houve lá, que eu estava presente na audiência, foram questionamentos quanto a regras que foram consideradas meio assim, como que draconianas, em que o Brasil não pode nada ou pode muito pouco, numa contrapartida em que os Estados Unidos podem tudo, né? O ministro negou, né? Houve uma situação de um debate, um pequeno debate com um dos deputados e a coisa não seguiu em frente. Não tem tanta importância essa questão, porque na discussão do acordo não vale tanto o que o ministro foi lá na audiência pública para dizer, mas vale o que está escrito, os termos de redação do termo de acordo. E isso aí, os parlamentares, eles sabem fazer muito bem, tem as assessorias deles que sabem fazer muito bem essas questões, e eles deixaram clara
a preocupação deles com relação a resguardar a soberania nacional, em resguardar aquilo que o próprio ministro assegurou. Ele falou: o controle do Centro Espacial de Alcântara estará sempre com o Brasil. Então tem várias questões aí, inclusive a questão colocada no vídeo de que o uso do centro estaria vedado aos países que não são signatários do MCTR. O que é isso? É o regime MTCR, é o regime de controle de tecnologia de mísseis. E a deputada Margarida Salomão, ela questionou ali que, por exemplo, a China, ela não é signatária desse termo de controle, desse regime de controle, de armamento de mísseis, né? E a China, ela tem importante intercâmbio com o Brasil, notadamente no que nós já falamos aqui, dos satélites Cibers, e tem sido um grande parceiro na área espacial brasileira. O ministro argumenta que é possível sim a participação desses países não signatários do MTCR, a partir de um termo que me pareceu ser muito de exceção. Só que esse termo de exceção, ele também traz nesse regime de excepcionalidade a aprovação dos Estados Unidos. E se numa questão hipotética em que haja o lançamento de um Cibers lá em Alcântara, sendo a China não signatária, né, do MTCR, o Brasil, tentando usar desse termo de excepcionalidade, não encontre respaldo de aprovação nos Estados Unidos. Como fica? Então, essas questões que foram ali levantadas e que o ministro sempre afirmou condições caminhos que contornam essas proibições, isso, na verdade, vai ser alvo de uma melhor análise e de discussão no momento em que o acordo, inclusive, chegar lá na Câmara, chegar no Congresso, porque ele ainda não chegou. Exatamente. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa falta de informação sobre o acordo nesse momento, inclusive para os parlamentares, e sobre os desdobramentos desse acordo para o Brasil, os possíveis desdobramentos, daqui a pouquinho, um instante só, não saia daí. Segundo bloco, Brasil Consciência, hoje falando sobre a assinatura do acordo de salvaguarda entre Brasil e Estados Unidos, que permitirá a exploração comercial do CLA, o centro de lançamento lá de Alcântara. Bom, nós falávamos aí no final do bloco anterior sobre a questão controversa com outros parceiros, como a China, por exemplo, com quem a gente já tem uma parceria de longa data para o desenvolvimento de satélites. Estava vendo lá, Algacir, na explanação do ministro, ele colocou lá uma bandeirinha dos Estados Unidos, uma bandeirinha da Rússia, outra da Coreia, uma bandeirinha do Brasil, como possíveis utilizadores do centro para lançamentos. O senhor acha possível que nós tenhamos em Alcântara uma torre de Babel com várias nacionalidades de equipes, engenheiros e lançadores para fazer esse tipo de trabalho? Você imagina um foguete russo do lado de um americano? Será que os Estados Unidos permitiriam isso, já que eles vão ter essa prerrogativa? Olha, eu acho que não existe espaço físico dentro do centro de lançamento de Alcântara para caber todo mundo, como ele mencionou. O que eu acho que foi a intenção dele ali, ao citar todos esses outros países, é dizer que nós teríamos também que ter outros acordos com esses outros países, caso eles quisessem fazer uso do nosso centro de lançamento. Agora, eles provavelmente fariam uso trazendo satélites ou algum outro para lançar com foguetes americanos, não? Agora,
quanto à infraestrutura necessária para você montar e preparar um centro, a base de lançamento para foguetes diferentes, é uma coisa muito complexa, é uma coisa que praticamente não seria inviável mesmo naquele local. Aí a gente cai numa outra questão, né? Que na discussão do acordo anterior, que foi barrado pelo Congresso, havia em trâmite um pedido da Aeronáutica para se ampliar a base de Alcântara em mais ou menos 12 mil alqueires, dos 8 passar para acrescentar mais 12 e chegar a quase 20. Né? E agora, conforme nós vimos ali, o ministro descarta essa ampliação. Fica difícil acreditar nessas negativas, né? Não vai ofender a soberania, não, o Brasil não vai perder o controle. Até onde nós podemos acreditar, na opinião de vocês, nesse esboço inicial do acordo que foi colocado ontem? Bom, primeiramente a gente coloca a clara visão de que o ministro e nem a sua equipe tem um planejamento. Ele diz inclusive que metas e estudos mais completos de viabilidade teriam que ser feitos na fase 2. Aliás, tudo que foi perguntado ao ministro, ele invariavelmente pediu a projeção do slide que mostram as 3 fases do projeto. E ele sempre se esquivava, às vezes, muito elegantemente até, de responder a algumas questões ou desviava o foco daquela questão para uma justificativa de que naquele momento se discutia tão somente a aprovação do acordo. Me deixou muito surpreso que não houvesse questionamento por parte dos deputados de que a única possibilidade do Congresso Nacional influir em qualquer tipo de decisão seria ali, justamente na fase 1, na aprovação do acordo de salvaguardas. Depois daquilo, aí passou o momento de qualquer discussão, inclusive as relacionadas aos passivos legais, judiciais, sociais criados com as comunidades quilombolas. Só para você ter uma ideia, Edmo, 312 famílias de 32 povoados das comunidades quilombolas foram lá em 1980, a partir de um decreto estadual, deslocados do seu local para uma outra posição para dar lugar à base, com várias promessas que o Ministério da Aeronáutica, naquela época era Ministério da Aeronáutica, assumiu como compromissos, como terra agricultável, com água, com pasto para os animais, com acesso a praias, dada a atividade de pesca importante para a subsistência e para a renda deles mesmos. E no fim, nada disso foi concretizado até hoje, mais de 30 anos depois. Na verdade, essas famílias, depois, em 1986, isso foi em 1980, e 6 anos depois, em 86, o governo emitiu um outro decreto reduzindo a área de acolhimento de 35 mil hectares para 15 mil hectares. E isso tornou que aquelas terras fossem insuficientes para as atividades que aquelas comunidades exerciam, e elas acabaram ficando ali presas nas 7 agrovilas e absolutamente destituídas do cumprimento daquilo que foi acordado inicialmente. Se essa questão não for discutida agora, e teve deputado lá que colocou essa questão, usando inclusive a seguinte terminologia: antes de a gente assinar um acordo com os americanos, é preciso assinar um acordo com os quilombolas. É uma afirmação, uma sentença
muito impactante e que, inclusive, teve deputado da situação do PSL que começou a chamar essa questão de mimimi, conforme a gente tem ouvido várias vezes essas questões ligadas a direitos humanos e sendo chamadas, né, tendo essa conotação, e colocando que se a instalação do centro ali incomodava tanto os quilombolas, então que se levasse para um outro local, dizendo que a Bahia aceitaria de braços abertos, né, isso daí, numa plena ignorância de que a gente teria que ou levar a Bahia para próximo do Equador ou puxar a linha do Equador para a Bahia. Mas teve todas essas discussões acontecem ali, é de se esperar que aconteça isso numa audiência pública, mas a discussão principal vai ocorrer na chegada do termo lá para ser analisada e avaliada pelos deputados. Vamos aproveitar da experiência do Algacir. Algacir, o ministro chegou a falar, na audiência anterior, no Senado, que esse acordo de salvaguarda poderia render 3,5 bilhões ao Brasil por ano, com lançamentos. Aí, assim, a gente que não entende nada vai ler um pouquinho e percebe que em Alcântara ela privilegia o lançamento de satélites geoestacionários, com órbitas equatoriais, e que esse satélite tem caído em desuso. Então, o pessoal está preferindo usar as constelações. Será que tem mercado mesmo para que a gente tenha essa lucratividade tamanha com o centro de lançamento? Teria sido apenas um subterfúgio para adoçar aí a boca dos maranhenses? O ministro, em realidade, inflou um pouco os números. Ele considerou o mercado global da atividade espacial aí. Com números mais, digamos assim, precisos, poderiam dizer que o mercado de lançadores estaria por volta de 8 a 9 bilhões de dólares. Isso são números, se não me engano, de 2016. Tá? E a expectativa é que isso em 2040, 2025, chegue a 23 bilhões de dólares. 23 bilhões de dólares. Mercado mundial. Mundial. Quer dizer, se nós levarmos em consideração que nós poderíamos, né, assumir uma parcela muito pequena, ou relativamente pequena disso, digamos que nós chegaríamos a 80 milhões de dólares aí, diga assim, no máximo, para o mercado de lançadores em Alcântara. Levando em consideração o seguinte, que desses 88 bilhões de dólares, é preciso voltar à imagem do ministro ali apontando o seguinte, que uma eventual venda de lançamento da atividade fim do centro, o cliente pagaria o lançamento, o centro pagaria o lançador, o foguete. Então, esses 89 bilhões não são 89 bilhões que iriam para o centro. Isso daí inclui, inclusive, o custo do veículo lançador. O Brasil teria que contratar um veículo para posteriormente fazer... Dentro daquela imagem que ele apresentou, daquele slide, ele colocou ali 3 plataformas, 3 foguetes disponibilizados. Então, o cliente, ao contratar o lançamento, o centro faria ali a indicação de qual daqueles 3 lançadores, naquela hipotética situação colocada pelo ministro, qual deles seria o mais adequado. E após a execução do lançamento em si, da satelitização e tudo mais, o que o cliente pagaria, né, o centro teria que pagar o custo do lançador. Então, a atividade seria a atividade, né, do aluguel do centro, né, do custo da utilização das instalações de controle. Cada foguete daquele, as instalações de cada foguete daquele estariam ligados à sala de controle. Essa sala de controle seria uma sala de controle comum a todos os lançadores que se utilizassem ali, teria o seu custo ressarcido.
Então, essa parte da atividade e o aluguel do sítio e tudo mais, isso não poderia ocupar todo o espaço, né, do valor, né, de mercado dos 89 bilhões anuais projetados ali. Estima-se que o Brasil teria, talvez, ali com Alcântara, uma renda de, vamos dizer, 10 milhões, 20 milhões de dólares anuais, não mais do que isso. 20 milhões de dólares anuais, sendo que, segundo estimativas também, o custo de manutenção de Alcântara é de 30 milhões de reais por ano. Então, sairia quase que elas por elas. Como um colega nosso gosta de dizer, o rendimento de Alcântara ali seria, vamos dizer assim, dinheiro de ponte. Eu ia colocar um outro exemplo, inclusive. Agora, olha que parceria mais interessante. Quer dizer, eles vão ter direito de usar a nossa base, que supostamente é uma das melhores do mundo e economiza 30% de combustível nos lançamentos. Nós é que vamos ter que fazer esse gerenciamento, contratar o lançador. E nós não podemos fazer um lançador para ganhar dinheiro com essa nossa base. Estrategicamente falando, o ministro chegou a dizer que isso poderia alavancar o nosso programa espacial. O senhor acredita nisso? Eu não posso acreditar seriamente numa coisa dessas, né? Principalmente por isso, quer dizer, o dinheiro que eventualmente possa ser arrecadado com esse dinheiro não pode ser aplicado no que interessa para nós, que é o desenvolvimento justamente de um lançador de satélites. E tem outra questão também, é que ele inibe a nossa participação em acordos com outras nações que eventualmente quisessem transferir tecnologia para o nosso programa espacial. Da maneira como está sendo falado e está sendo feito, quer dizer, nós estamos fechados, quer dizer, nós não podemos fazer acordo com ninguém mais que poderia nos ajudar, né, no desenvolvimento de um programa espacial autóctone como o brasileiro, né? Eu acho que é um péssimo negócio, sinceramente. Dizem que a tragédia de Alcântara foi a morte do programa espacial brasileiro. Talvez estejamos presenciando o velório ou o enterro. Vamos acompanhar o depoimento do deputado Binda do Pindaré. Ele é do Maranhão, falou conosco sobre o que ele pensa a respeito desse acordo. Duas preocupações fundamentais com esse acordo de salvaguarda em relação ao uso comercial da base de Alcântara entre o governo brasileiro e o governo americano. O primeiro é a soberania nacional, né? E o segundo é a situação das comunidades quilombolas. Alcântara é um território quilombola e desde que foi implantado esta base, as comunidades lá sofreram, né, por conta de deslocamentos e de muita enganação. Então, a nossa preocupação é que tudo que aconteceu no passado se repita novamente, né, sobretudo porque há sempre uma intenção de expansão, né, da base territorial, e isso implica em mais deslocamento de comunidades, o que seria aumentar ainda mais o trauma dessas comunidades. Portanto, as nossas preocupações principais são essas, para começo de conversa. Não é verdade que há um consenso em relação ao deslocamento de comunidades quilombolas, de ampliação da área da base. Não há consenso sobre isso. Pelo contrário, há muito debate, há muita discussão e há muitas preocupações em relação a essa situação, que é o principal, inclusive. Nós temos milhares de pessoas que seriam impactadas por essa decisão. Por isso, nós vamos precisar tratar com muita cautela, né, sobre essa situação, e vamos acompanhar passo a passo, ouvindo as comunidades, mobilizando as organizações que dão assistência a essas comunidades. O governo do estado do Maranhão também vai ser envolvido, né, as lideranças políticas locais. No Brasil inteiro haverá uma mobilização em torno disso, porque nós precisamos garantir que haja respeito à dignidade das pessoas, porque a garantia desses territórios, quem nos dá é a Constituição Federal, não é uma invenção. A Constituição ampara o direito das comunidades quilombolas, então é preciso que se encontre uma solução pacífica, né, para poder equacionar essa demanda, que é uma demanda legítima das comunidades quilombolas. É fundamental que a Câmara dos Deputados acompanhe esse debate, afinal de contas,
nós deputados é que vamos ter que decidir, em última análise, sobre o conteúdo deste acordo. E eu já solicitei audiência pública junto à Comissão de Direitos Humanos, que certamente, somado com outros parlamentares, essa audiência vai acontecer e nós vamos dar a oportunidade de ouvir as comunidades e, se for o caso, até de fazer essa audiência em loco também, porque teria muito mais força, inclusive, para que a gente possa aprofundar o debate com a sociedade, os impactos que esse acordo vai ter sobre a vida dessas comunidades e assim procurar encontrar caminhos que contornem a situação e os danos que isso pode causar ao nosso povo quilombola lá no município de Alcântara. Ivanil, você com a sua experiência de militância como presidente do sindicato, você acha que colabora em algum sentido realizar uma audiência pública com as comunidades? Quem assinou esse acordo lá da chefia de Estado americana e os grupos de governo do Brasil, eles estão preocupados com essa questão quilombola? Não, em absoluto. Quer dizer, a gente nem precisa chamar interesse externo para analisar essa questão dos direitos dos quilombolas. Eles tiveram promessas, como a gente já falou aqui, não foram cumpridas, mais de 30 anos se passaram, eles continuam mal instalados. Só para ter uma grandeza, 52 mil hectares, eles então concordaram em serem acolhidos por uma terra de 35 mil hectares, que depois foi reduzida para 15. Posteriormente, o centro ele foi expandido de 52 mil hectares para 62 mil hectares. E o deputado acaba de falar na questão dessa preocupação que eles têm, e isso foi questionado na audiência pública, se haveria expansão do centro. O ministro falou que não, ele foi taxativo dizendo não, que o que está lá é o que está lá e não haveria mais expansão. Agora, qual a credibilidade que tenha, não estou falando mal do ministro, nada disso, ele é um ministro que acabou de assumir, mas ele encontrou uma história de governos que não cumpriram aquilo que prometeram. E essas comunidades seguem cerceadas no seu direito, sendo que eles ocupavam a terra primeiro, e se você for pensar bem, no tanto que se fala de capacidade de retorno do centro estabelecido, os números apresentados pelo ministro e tudo, o atendimento dessas questões, desses direitos das comunidades, seria algo assim medíocre, de sua menor importância em termos de custo, né? Vamos dizer, seria até mesquinharia falar no que custaria fazer o atendimento, né, a alocação dessas famílias e desse povo que é o dono original da terra, em local que seja condizente com as condições que eles tinham antes da instalação do centro. Então, essa é a questão. Agora, se você tem em mente o que seria um acordo ideal para o Brasil poder explorar comercialmente Alcântara? Só um minutinho, depois do intervalo a gente volta com essa resposta. Um instante só. Terceiro bloco, Brasil Consciência, estamos de volta com muita informação para você, falando hoje a respeito da concessão, se é que pode ser chamada assim, da Base Brasileira de Alcântara para lançamentos de foguetes internacionais, o acordo de salvaguarda assinado com os Estados Unidos. Nós falávamos no bloco anterior de qual seria um modelo ideal para que o Brasil pudesse aproveitar a potencialidade da base. O nosso Algacir convidado de hoje vai responder qual seria um modelo em que o Brasil ganharia tecnologicamente e financeiramente. Isso existe? Bom, dá para se chegar perto, eu acredito. Né? Quer dizer, você inicialmente teria que levar em consideração a soberania nacional. Quer dizer, você não deveria permitir que o acordo se ativesse realmente às questões tecnológicas e não a questões de acesso, às questões políticas, etc. Né? Outra questão que também deveria
não deveria estar dentro desse acordo é permitir que nós tivéssemos autonomia na seleção de outros parceiros além daquele que nós estamos fazendo esse acordo. Quer dizer, da maneira como esse acordo está sendo feito, nós estamos abrindo mão praticamente da nossa autonomia na questão do nosso desenvolvimento tecnológico futuro. Quer dizer, nós estamos em realidade presos, né, a um parceiro tecnológico que não é um parceiro que divide muito as informações e a sua tecnologia. Ou seja, nessa linha de raciocínio é que eu acho que nós teríamos que seguir para ter um acordo mais justo e mais benéfico para o nosso país. Pelo contrário, né, o acordo com os Estados Unidos, esse nosso parceiro, se é que pode ser chamado assim, segundo documentos divulgados pelo Wikileaks, a Embaixada Americana recebeu um comunicado dizendo que era necessário impedir aí os lançamentos com os foguetes ucranianos naquela parceria que o Brasil fez, criou a empresa, gastou $500 bilhão e não lançou nem para teste. Então, para quem imagina que possa ser uma parceria vantajosa, tem um exemplo anterior. Ivanil, outra coisa que me preocupa é a ideia de que para que esse centro de lançamento possa viver esse apogeu de lançamento, se é que ele vai existir, de que seja construído um porto ali para receber os equipamentos. Nós não temos estudo de impacto ambiental, nós não temos projeto, nós não temos sequer a certeza de quem é que vai arcar com esses recursos, porque da maneira como a coisa está, pode ser que, né, o Brasil tenha que pagar pelo porto e depois... Bom, essas questões todas, é claro que passam por um estudo de viabilidade. A questão que você citou no bloco anterior, ao final do bloco anterior, sobre a economia de energia, né, 30% de economia de energia, devido à velocidade periférica da Terra, que naquela posição próxima do Equador é maior, essa economia de energia, ela não se transforma em energia econômica ou comercial imediata. Imagine que fosse trasladado para cá um veículo de grande porte, dos Estados Unidos para cá e também os satélites. Tem um custo de logística tudo isso. Então, o próprio ministro falou na audiência pública que a Virgin, por exemplo, não se interessaria em vir para cá. Ele já tem a sua base de lançamentos lá. A verdade é que os grandes clusters lançadores mundiais, eles não viriam para cá. Esse mercado ele não pode contar com a totalidade, até na conta do ministro, que chega a esses 3,5 bilhões, porque inclui a maior parte desse mercado é dominada pelos grandes, que não viriam para cá. Nós teríamos players menores vindo para cá. Então, só isso já é uma questão que faz uma grande diferença. O que o ministro apresentou foram números macro, né, e que isso precisa ser visto sob uma questão mercadológica mais realista, mais de acordo com as intenções que teriam os lançadores mundiais, as empresas que exploram isso mundialmente, de aproveitar esta vantagem energética de lançamentos de satélites por aqui. Eu acho o seguinte, que é impossível que os Estados Unidos não sejam os maiores beneficiados com o acordo. Por quê? Porque 80% dos artefatos contém conteúdo tecnológico produzido por eles. O que eu acho que o que deve ser levado em consideração é se compensa a gente alienar uma joia geodésica, que é a questão de todas as vantagens que traz aquela localização ali, a gente alienar isso para uma finalidade comercial dúbia e que retira de nós mesmos brasileiros
a capacidade de produzirmos o nosso próprio desenvolvimento espacial ali. Na verdade, o Brasil ele é cheio de oportunidades para que o governo use a sua capacidade de compra para alavancar o programa espacial brasileiro. O Brasil precisa de constelação de satélites, de geoposicionamento próprio do país. Todos os países de dimensões continentais têm isso, o Brasil não tem. O Brasil precisa de satélites de vigilância para controle ambiental de queimadas da Amazônia, uma coisa que hoje, inclusive, vem sofrendo assédio e críticas injustas do ministro do Meio Ambiente com relação aos programas de vigilância de queimadas da Amazônia, que já são conduzidos há 30 anos pelo INPE. A gente precisa ampliar isso, e o certo não seria nem um pouco temeroso afirmar que o Brasil precisaria lançar anualmente fazer uma cadência de 3 lançamentos por ano para dotar o país das necessidades que tem de aproveitar as tecnologias de observação da Terra a partir de satélites para melhorar a sua comunicação, a integração nacional, a vigilância, a segurança de sua propriedade, dos campos petrolíferos, das suas fronteiras, inibir a insegurança nos polos de violência das cidades e tudo mais. Nós temos, como país de dimensões continental que somos, nós temos campo para desenvolver o nosso programa espacial brasileiro. E a partir de tentar alcançar aqueles que há 30 anos tinham o mesmo nível tecnológico que nós, vamos dizer China, Índia, né? Que hoje nos ultrapassam de muito, e a própria Argentina já está nos ultrapassando nesse exato momento. Então é preciso sim cuidar de que essa atividade seja também aqui no Brasil considerada como estratégica, porque em todos os outros países do mundo é considerado estratégico, aqui nunca foi. Então, no momento em que se propõe discutir a exploração de sítios lá no centro de lançamentos de Alcântara, você traz à baila tudo isso que não foi feito aqui no nosso próprio programa espacial brasileiro. O que os deputados colocaram, eu posso resumir em 3 pontos principais, que é a preocupação deles relacionada à audiência pública que foi lá levada a termo. É que a salvaguarda ou a exploração comercial advinda daí, né, da assinatura do Acordo de Salvaguardas Tecnológicas, possa vislumbrar 3 pontos, que seria o resguardo da soberania nacional, a primeira preocupação deles, a retomada do programa espacial brasileiro e o desenvolvimento local onde esse centro se instale, inclusive com o resgate dos passivos legais, jurídicos e sociais que lá tem, e mais do que isso, promovendo os desenvolvimentos que o ministro ilustrou lá como sendo o desenvolvimento daquelas comunidades em torno do centro de lançamentos Kennedy, por exemplo. Legal. Vamos ver mais um depoimento, dessa vez do deputado Márcio Gerri, do PCdoB, lá do Maranhão. Ele é vice-presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia. Acompanhe. Não há fato concreto a indicar o que o Brasil vai ganhar em termos financeiros com o que vai derivar do Acordo de Salvaguardas Tecnológicas, ou seja, a operação comercial do centro do CLA, do Centro de Lançamentos de Alcântara. É um dos pontos a serem debatidos para que o governo federal possa apresentar concretamente uma estimativa, um projeto claro, que possa ser avaliado acerca desses presumíveis recursos que podem ser obtidos com as operações do Centro de Lançamento de Alcântara.
Um outro ponto também que não está suficientemente claro, razão pela qual também acerca disso nós precisamos aprofundar o debate com muita rapidez para que nós tenhamos uma formulação mais clara, mais precisa do que é real e do que é ilusório, do que é real e do que é apenas, talvez, quem sabe, propaganda para convencer acerca do Acordo de Salvaguardas Tecnológicas do Brasil e Estados Unidos. Para ser bom, o Acordo de Salvaguardas Tecnológicas ele tem que, ao autorizar, ao permitir a utilização comercial do centro de lançamento de Alcântara, ele precisa primeiro atender ao requisito básico, fundamental e imprescindível de salvaguardar a soberania nacional. Em segundo, é preciso que ele possa se reverter em incremento da política aeroespacial brasileira, em pesquisa e desenvolvimento da ciência e da tecnologia, nesse setor tão importante, tão estratégico, que é o setor aeroespacial. E terceiro, ele precisa se reverter em melhorias para o Maranhão, em melhorias para Alcântara, em assegurar direitos das comunidades quilombolas e assegurar uma contrapartida também para o município de Alcântara. Se Alcântara é o lugar melhor para soltar foguetes, deve também ser o melhor lugar para se viver com políticas públicas plenas, também derivadas de aportes, como uma espécie de royalties pela utilização do território de Alcântara. Ser contra o acordo a priori, como também não podemos ser a favor do acordo a priori. É preciso debater, discutir, ver os elementos todos. Nós temos feito isso, com iniciativas na Câmara, iniciativas do Senado, com as entidades da sociedade civil, com a comunidade de Alcântara, para que a gente possa destrinchar o Acordo de Salvaguardas Tecnológicas. Há uma postura do governo de afirmar que esta proposta de acordo difere daquela tentada há 2 décadas, que, portanto, teriam sido corrigidos problemas havidos naquele período. Estamos debatendo cada um desses aspectos para que a gente possa chegar a uma formatação, a um juízo, a uma avaliação mais detalhada, precisa, conclusiva, sobre se o acordo do jeito que está é bom, é benéfico ou não, para o Brasil, para o Maranhão, para a comunidade de Alcântara, enfim, se ele atende aos requisitos de respeitar a soberania nacional, incrementar a política aeroespacial brasileira e representar melhorias para o Maranhão e para a cidade de Alcântara, para o povo de Alcântara. Deputado, concorda em gênero, número e grau aqui com o nosso presidente? Falou praticamente a mesma coisa. Não é. É que eu ouvi, ele falou isso numa audiência pública e eu, como um bom testemunho, anotei isso como uma questão que foi colocada não apenas por ele, mas de uma forma, às vezes, diferente por outros. Mas a capacidade de síntese do deputado é perfeita, é exatamente isso. Mas qualquer pessoa nacionalista que tem amor a esse nosso país falaria o que ele falou e pensaria o que ele falou. Não? Quer dizer, é isso que nós temos que fazer mesmo. Nós temos tomado decisões estranhas nessa questão do nacionalismo, né? Muitas pessoas defendendo o nacionalismo, o patriotismo e, ao mesmo tempo, tomando posicionamentos, ações que vão no sentido contrário, né? É uma questão tecnológica que nos afeta, que está para começar a ser debatida daqui a pouco, é com relação aos nossos caças, né? Nós compramos lá as unidades do Gripen, compramos da Saab sueca para ser montada na Embraer, só que no meio do caminho a Embraer foi vendida para a Boeing e agora a Saab não quer que a Boeing monte os aviões dela por questões absolutamente plausíveis, compreensíveis. Isso deve gerar um problema mais lá para frente. Agora nós estamos assinando um acordo para utilizar a nossa base de lançamento, no qual o nosso parceiro não permite que nós desenvolvamos os nossos lançadores. Então nós passaremos a ter uma base de lançamento apenas para atender os nossos parceiros. Pergunta: o que será do nosso programa espacial se esse acordo, da forma como está, vier a vingar? Vamos começar pelo Algacir. Eu acho que o nosso programa espacial corre um grande risco de desaparecer, né? Porque toda a vantagem competitiva, digamos, que nós teríamos seria a cenourinha, né? Seria a nossa localização geográfica através do Centro de Lançamento de Alcântara para atrair parceiros para colaborar conosco no desenvolvimento, né, de um programa espacial. E lembrando que mesmo Índia, mesmo China, nenhum desses grandes players aí conseguiu desenvolver o seu programa espacial sozinho. Eles contaram com a ajuda de parceiros estrangeiros que estavam mais avançados.
E nós não vamos também conseguir desenvolver o nosso programa de lançadores sozinhos, nós vamos precisar de parcerias. Então, com esse acordo assinado, eu acho que nós estamos enterrando, de uma vez por todas, o nosso programa de desenvolvimento de lançadores de satélite. Você concorda, Ivanil? O nosso primeiro astronauta pode ser o primeiro também a enterrar o nosso programa espacial? É preciso, eu vou usar mais uma vez uma coisa que ele colocou lá com relação à soberania. Para o ministro Marco César Pontes, não assinar o termo de salvaguardas tecnológicas que seria atentar contra a soberania nacional. No raciocínio dele, eu não concordo, mas no raciocínio dele seria o contrário. Assinar o termo de salvaguardas tecnológicas seria incrementar a soberania nacional a partir do fato de o Brasil ter um centro espacial, portanto, uma atividade tecnologicamente super avançada que significaria, inclusive, acesso ao espaço. Essa argumentação, que não foi ele que usou, essa questão do acesso ao espaço, mas sou eu que estou dizendo, foi a justificativa da empresa Alcântara Cyclone Space, que, aliás, hoje o Congresso está se debruçando sobre a medida provisória 858, que extingue a ACS. E foi ali um investimento temerário em que toda a comunidade científica da área espacial alertou para a inviabilidade, e inclusive o seguinte: se a gente tivesse hoje lá o Ciclone 4 operacional, ele estaria comercialmente fadado ao insucesso, porque ele não poderia lançar nenhum satélite, mais uma vez, com conteúdo de tecnologia americana, precisaria fazer o acordo. Então, é preciso, não concordo com isso, mas é preciso afirmar uma outra situação, que também o ministro usou. O termo de salvaguardas, no raciocínio dele, seria a questão de um passaporte com visto para um país. Você poderia conseguir o visto e viajar se quisesse, mas você não poderia viajar se não tivesse o visto. Ou você poderia deixar o passaporte na gaveta e nunca usar. Então, a questão do termo de salvaguardas tecnológicas é esse. Sem ele, você não pode explorar comercialmente o centro. Com ele, pode ser que você viabilize ou não a questão. Então, ele tem razão parcial nessa questão, a gente não pode tirar a razão do que ele está dizendo, mas as discussões hoje para aprovação dentro do escopo interno desse termo, traz à baila a necessidade de discutir essas questões do tamanho do sítio, do retorno do investimento, da viabilidade empresarial e comercial, que, como muito bem disse o deputado Márcio Gerri, é uma coisa que está completamente indefinida. Não existe definição dessa questão. A grande questão que traz uma grande crítica, uma crítica muito impactante ao que quer o ministro, é que ele quer um cheque em branco. Ele quer que que o Congresso aprove o termo de salvaguardas tecnológicas, para depois discutir todas as questões de metas, viabilidade empresarial, comercial, os passivos sociais e tudo mais. Dado a questão como tem sido encarado o programa de tecnologia de lançador brasileiro, eu não acho que esses recursos trazidos, que sejam até recursos grandes, avantajados, como disse o ministro, eu não acho que eles seriam direcionados ao nosso programa, porque isso é uma questão de política de Estado que nunca aconteceu. Antes de aportarem esses recursos, é preciso que essa atividade tenha cunho, seja encarada e classificada pelo governo brasileiro como atividade de Estado.
Muito bem, chegamos ao final de mais um Brasil Consciência. Nós iremos retomar o tema sobre Alcântara num próximo programa, dentro em breve, assim que nós tenhamos mais notícias. Nós ficamos por aqui, mas você pode continuar nos acompanhando aí nas redes sociais, está aí na sua tela, nosso endereço no YouTube, também pelo Face, onde você encontra todo o conteúdo produzido pelo Sindicato dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Na sequência, você fica com a programação das nossas distribuidoras. Voltamos em uma semana com mais um programa inédito para você. Um abraço, tchau!